Você se considera vaidoso? Sim, no geral sim, me considero sim. E isso é positivo? Eu acho que essa carga de vaidade não pode ficar restrita a um gênero, né? Porque a gente põe todo esse peso em cima da mulher. Se a mulher tá bonita, por que o homem não pode estar? E por que ele não pode ser vaidoso e investir dinheiro em roupa, em tratamento estético, né? Eu acho que botar essa carga da vaidade só em cima da mulher é uma coisa bem demodê e passada, né? Jorge tem 39 anos, mora em Brasília. Um homem vaidoso, que se preocupa com aparência, bem-estar, autoestima e por isso está sempre ligado nas novidades dos mercados da beleza e de estética. Acho que há uns 10 anos atrás eu fiz Botox pela primeira vez. Uma questão mais de prevenção do que de necessidade na época, né? Minha família tem muito histórico de problemas de pele, então ir no dermatologista é um procedimento comum na minha casa, sempre foi. A gente sempre vai acho que eu me lembro desde os 14, 15 anos da primeira vez. Ele perdeu as contas de quantos procedimentos estéticos já fez. Jorge acredita que a boa aparência vai além de um marketing pessoal, é autocuidado. Então, os procedimentos que eu já fiz, eu acho que Botox, que foi o que eu comecei, foi meu primeiro contato com a dermatologia estética. Eu já fiz PhotoAge para tratamento da minha rosácea, que ela é um pouco acentuada na parte central do meu rosto. Já fiz alguns tipos de laser, bioestimulador de colágeno, enfim, eu acho que uma grande parte do que está disponível no mercado a gente já tentou. E essas tentativas são para manter uma aparência mais leve, um rosto nutrido, rejuvenescido, como se Jorge tivesse sempre descansado, depois de uma boa noite de sono. Como que você se sente depois de um procedimento estético? Acho que o maior ganho pós-procedimento estético é se olhar no espelho e se gostar, né? Quando a gente sai daqui, a gente vê o nosso rosto mais viçoso, a nossa pele mais bonita, e isso reflete no nosso dia a dia, na forma que a gente interage com as pessoas, com o mundo, e é mais ou menos isso que eu recebo. Tratamentos estéticos geralmente não são tão baratos, mas Jorge não enxerga como um gasto, mas sim investimento. Agora precisa de um planejamento financeiro, né? Porque não são procedimentos tão baratos. A partir do momento que a gente começa com uma certa frequência a fazer esse tipo de tratamento, a gente já faz um planejamento financeiro para que a gente consiga pagar e repetir dentro do período correto e fazer esse investimento, né? Eu nem acho a dermatologia estética um gasto, e sim um investimento. Dr. André é dermatologista e o dono da clínica onde Jorge é acompanhado. Sentamos para conversar. Pergunto quais os principais procedimentos que os homens buscam. Toxina botulínica para tratar as rugas, procedimentos para estimular o colágeno, como ultrassom microfocado, bioestimuladores injetáveis, ácido hialurônico para corrigir olheira, melhorar o volume da boca e protocolos corporais, como eu citei, para melhora da musculatura do abdômen, dos bíceps, que os homens têm muito interesse, a queima da gordura localizada. Todos esses são tratamentos disponíveis para os homens. Afinal, os homens estão ou não mais vaidosos? Talvez não mais vaidosos, essa vaidade sempre já existiu, mas agora eu acredito que os pacientes masculinos estão com mais coragem de falar sobre o assunto, de procurar soluções para os seus questionamentos relacionados à estética. Eu acho que a vaidade é inerente ao ser humano, né? Independente do gênero. Agora, essa vontade, essa busca, de fato, de um tempo para cá, tem se tornado mais explícita. O homem vaidoso é aquele que busca uma avaliação positiva do outro sobre si, né? Então, tudo que o homem faz, no sentido de uma automelhoria, por exemplo, buscar um corpo melhor, né? Não só corpo, mas assim, melhorar algo que esteja incomodando nele, né? Melhorar em termos de autoconhecimento, não só de corpo, mas buscar ser alguém melhor. Talvez sim, os homens brasileiros estejam mais vaidosos, mas os homens talvez mais jovens, né? Talvez o homem mais velho, o homem mais maduro, a gente percebe que esteja caminhando por uma busca de saúde, longevidade, a questão estética aplicada à vaidade, não tanto do vestuário numa ousadia, né? Mas sim, a gente vê essa crescente, sim,
inclusive em dados, né? Uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos reforça o que dizem os especialistas. 43% dos homens entrevistados se declararam super vaidosos e 54% disseram frequentar regularmente salões de beleza ou barbearia. Conversamos com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional de São Paulo. Dr. José Otávio explica que na década de 1980, os homens representavam 30% das cirurgias plásticas estéticas. Hoje, cerca de 40%. O que observou-se é que com a qualidade das técnicas e a melhoria dos serviços e resultados obtidos, principalmente aqui no Brasil, houve um avanço, na realidade, do público masculino em busca da cirurgia plástica. Isso não quer dizer que houve retrocesso feminino. O que houve, na realidade, é um avanço. Mas a gente sente no consultório, em conversa com os colegas, a gente sente nos hospitais mais ou menos essa porcentagem em torno disso, né? O médico explica ainda que, com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, os homens estão mais ativos. Isso reflete também no cuidado estético. Hoje um homem é útil e trabalha praticamente até os 70 anos de idade, sem problemas. Acontece que com a idade existem certas coisas que vão acontecendo. Por exemplo, queda das pálpebras, frouxidão na face. Isso, a pele que incomoda do ponto de vista de tato, de aparência. Então, isso faz com que o homem procure o cirurgião plástico na tentativa de rejuvenescer ou tirar essas marcas que o tempo está deixando para ele. O universo da estética anda de mãos dadas com a vaidade. Isso pode ser positivo, é verdade, mas é preciso ter bom senso. É que nem sempre o mesmo procedimento é indicado para todo mundo. Nós consideramos que o cirurgião plástico ele é um psiquiatra com bisturi na mão, porque ele precisa avaliar o indivíduo e sentir se aquilo que o indivíduo está solicitando é uma coisa palpável, não só do ponto de vista físico, mas com o psicológico, e se aquilo vai trazer benefício para ele, né? Não adianta nada o indivíduo aparecer com 1,60 m, com 95 quilos e falar que quer fazer uma lipoaspiração. Não vai ficar, ele vai correr risco de vida, ele não estará apto para essa cirurgia e com certeza poderá ter problema. Voltamos a conversar com o dermatologista André. Ele dá uma dica. Na hora de escolher um profissional de estética, faça uma pesquisa. Quando a gente fala de profissionais médicos que se intitulam especialistas, existe o RQE, que é um registro que nós, especialistas, somos obrigados a ter no nosso Conselho de Medicina Regional, falando qual que é a nossa especialidade. Não qualquer pessoa pode entrar lá no Busca Médico, colocar o CRM, ou mesmo o nome completo, e verificar se aquele médico é especialista de fato ou não. Então isso aí já é o primeiro passo. Depois é conversar com o médico abertamente sobre as expectativas, sobre as complicações e também questionar, caso aconteça alguma complicação, como ela vai ser conduzida. Muito além de barba, cabelo, bigode e procedimentos estéticos, a busca pela vaidade e pelo bem-estar também chegou na moda. O Sebrae até aponta que é uma crescente no mercado. A moda masculina teve 30% de aumento em relação ao ano de 2018 até 2022 e se prevê esse aumento aí, né? Aumentando ainda mais o faturamento, e isso gera bastante fluxo aqui na economia, né? No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro fala sobre os riscos dos procedimentos estéticos. Você vai conhecer a história de um modelo que fez harmonização facial, mas o resultado foi bem diferente do que ele esperava. A gente volta já. Conjunto de procedimentos estéticos que melhora a harmonia do rosto. A busca por uma aparência mais jovem e menos assimétrica tem ganhado cada vez mais espaço na agenda masculina também. A harmonização facial reúne diferentes técnicas como preenchimento, aplicação de botox e bioestimuladores.
Eu vou conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. José Otávio, hoje em dia os homens têm se cuidado tanto quanto as mulheres. Como e por que isso vem acontecendo? No nosso país é muito cobrada essa postura estética, né? O homem ele se preocupa com a dentição, ele se preocupa com a pele, com o cabelo. Então, hoje, por exemplo, o número de cirurgias de implante capilar cresceu muito por causa disso, não só por causa disso, mas por causa das técnicas novas que são oferecidas e o avanço da recuperação. Isso faz com que o homem ele perceba que ele não tem necessidade de estar, entre aspas, acabado. Ele pode estar muito bem na sua idade plena de trabalho e vigor sexual, vigor de vida, né? Que tipo de cuidado o senhor sugere na hora de escolher o profissional? Cuidado com aquele indivíduo que oferece pré e pós no Instagram, no Facebook. Ele está mostrando só os melhores resultados dele. E qualquer profissional sabe, seja você um profissional ou a dona de casa, que nem sempre os bons resultados aparecem. Bom profissional é aquele que tem, na sua maioria, bons resultados. E ir atrás de instagramável, né? Um indivíduo que tá na moda, não é saudável. A preocupação com a estética fez com que o Eduardo buscasse por uma harmonização facial. O modelo, professor de dança e consultor de moda masculina já havia passado por outros procedimentos para harmonizar traços do rosto. A motivação é entrar nos padrões para tentar conseguir mais trabalho, para ser um padrão que hoje é imposto aí nas redes sociais. É todo mundo harmonizado, é todo mundo de lente, é todo mundo de tatuagem, é todo mundo com um estilo de roupa diferente. E aí eu fui nessa. Não precisava, digamos que eu não precisava, estava tudo certo, estava tudo bem. Porém, é um procedimento que me falaram, é R$20 mil, vai me dar de graça. E eu já estava com assessoria por trás para poder me colocar em alguns reality, para correr atrás de reality show para mim. Eu falei, não custa nada. O pior de tudo é que custou caro. O procedimento, feito por uma biomédica, acabou não saindo do jeito que ele esperava. No momento que ela começou a fazer imunização, né, aqui na mandíbula, tranquilo, passou para o queixo tranquilo, aqui ela acertou minha artéria labial. Então aqui ela aplicou PMMA dentro da minha artéria labial. E aí, na hora que colocou, deu um estalo. Falei, não, peraí, senti um choque muito forte. Né? Falei, peraí, doeu. Ela falou, não faz isso, não arreda a cabeça não. E jogou lá dentro 3 ml de PMA dentro da minha artéria labial. Eduardo diz que não assinou nenhum termo de responsabilidade, comum nesse tipo de procedimento. Segundo essa advogada, é obrigação do profissional informar sobre todos os riscos, inclusive aqueles raros ou raríssimos. Então, o médico ele deve esclarecer esse paciente de todos os riscos e isso é feito através de um documento que chama Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Esse termo de consentimento ele não deve ser só entregue para o paciente assinar. Dessa forma, ele não tem validade. O médico ele precisa explicar todas essas cláusulas, tudo que está escrito lá. Esse termo ele deve ser redigido em termos não técnicos. Então, não deve constar só a forma técnica como a medicina trata esse procedimento, e sim de forma que esse paciente ele fique ciente realmente dos riscos se ele está correndo ali naquela intercorrência cirúrgica. Este dermatologista esclarece que existem desde complicações leves a graves e que a complicação pode ser baseada no procedimento em si ou na resposta do paciente ao procedimento. Por isso que eu falo para os meus pacientes, a gente precisa saber se aquele profissional que você escolheu está apto a resolver a sua complicação, porque ela pode acontecer em qualquer cenário, seja uma complicação leve ou uma complicação muito importante. Por exemplo, os preenchedores que estão comuns aí hoje em dia nas harmonizações faciais, dependendo do lugar que você colocá-lo, se ele for injetado dentro de um vaso sanguíneo, ele pode levar a necrose e cegueira. Cegueiras, inclusive, irreversíveis. Então, eu discuto isso com o paciente, eu apresento para ele e ele vai decidir se aquele risco cabe ou não para ele. Eduardo conta que, após o procedimento, começou a sentir dor. O que era uma
uma possível sensação de prazer de estar ficando com o rosto mais bonito, se tornou uma dor que eu não tinha controle sobre ela. Eu não estava controlando o que eu estava sentindo. E relata que logo em seguida apareceram pequenas feridas, tanto internas quanto externas na boca. Em poucos dias, a situação piorou. Já estava dando necrose embaixo aqui do lábio e nisso já estava difícil para alimentar. Aí começou a perca de peso, né? De quilos. Na verdade, eu perdi 14 quilos em 8 dias, porque eu não conseguia comer. Em nota, a advogada da clínica informou que nenhum erro ou má prática profissional ocorreu e que as reações adversas acontecem em qualquer intervenção do ser humano e que toda pessoa que faz um procedimento no corpo de caráter invasivo ou minimamente invasivo assume determinados riscos. A nota afirma ainda que uma situação adversa possível era sabida pelo paciente desde o início. Os processos correm em segredo de justiça. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que aquele paciente que foi lesado devido a algum procedimento estético pode acessar a justiça para entrar com pedidos de indenizações relativas aos danos estético e moral. Por serem danos diferentes um do outro, as indenizações devem ser tratadas separadamente. O dano moral é aquilo que atinge a nossa alma, né? O nosso espírito, que atinge a nossa moral, aquilo que nós entendemos como certo e como errado. E o dano estético é aquele dano que causa um dano físico, tá? O dano estético, ele precisa ser visível. Então, não existe dano estético se ele não é visível. Não significa dizer que ele tem que ser exposto para todo mundo ver. Não tem que ser assim, uma cicatriz na cara, uma deformidade no rosto, mas ele precisa ser visível. Então, por exemplo, eu tenho casos no escritório de clientes que perderam a auréola do peito. Isso é um dano estético. Ele não é externo, né? Não é todo mundo que vê, mas é um dano visível. Se você olhar, ela não tem mais a auréola de um dos peitos. Então, foi um dano estético causado por uma cirurgia plástica que foi mal sucedida. Outro entendimento do STJ é o de que a relação médico-paciente é uma relação de consumo pautada, então, no Código de Defesa do Consumidor. E aí, ressalte-se qualquer relação médico-paciente, tá? Há uma divergência, tem alguns doutrinadores que entendem que não é uma relação de consumo, já que o médico ele não pode mercantilizar e etc. Mas o entendimento hoje pacificado do STJ é que é uma relação de consumo. Para reverter os danos, Eduardo tem passado por tratamentos num hospital particular. Fez uma vaquinha para arrecadar dinheiro e pagar esses custos. E recorda com pesar tudo que passou até aqui. Eu acredito que os excessos hoje na minha vida, eu tomo muito cuidado. Antes eu tinha excesso de vaidade, excesso de narcisismo, de querer ficar bombado, de querer ficar fortão, de tatuagem demais, de esses excessos que hoje eu consigo me controlar, eu consigo frear mediante a dor que eu senti. Porque eu não desejo para ninguém, não desejo para nenhuma pessoa. Acho que outras pessoas, na minha situação, não aguentariam o que eu aguentei. No próximo bloco eu volto para mostrar que a estética não está só dentro de clínicas e consultórios. Barbearias e spas também têm sido cada vez mais procuradas pelos homens. Eu volto daqui a pouquinho. Aconchegante que oferece todo tipo de cuidado para eles. Cabelo, barba, massagem. Estamos numa barbearia em Brasília que se preocupa não só com a estética masculina, mas também em oferecer um ambiente em que eles possam se sentir à vontade. Durante muito tempo, a masculinidade ela foi muito retida, né? Eu tenho o direito também de me cuidar. Aquela ideia antiga de que é coisa de mulher frequentar salão de beleza e se cuidar ficou lá atrás. Hoje em dia, pensar assim tá fora de moda. É uma visão arcaica, né, primitiva, de que retrógrada, né? De que apenas a mulher tem o direito de se cuidar, né? Isso também compete ao homem também trabalhar pela sua aparência, né? Não é uma coisa apenas feminina, né? Hoje em dia, tanto os homens quanto as mulheres, né, estão cada vez mais cuidando da sua aparência, né? E a barba e o cabelo têm grande relevância nisso.
pro aspecto masculino principalmente, né? Como estrategista de marca, Raoni acompanha o crescimento do mercado masculino de cosméticos e garante que a mudança de comportamento do homem ficou ainda mais evidente há pouco mais de 10 anos. O mercado masculino ele nasce dessa tensão, né, entre o sujeito que se deu o luxo, de certa forma, se deu o direito de se sentir belo e o seu contramovimento total, que é o cara que é o lenhador, que é o macho raiz, vamos colocar assim, que é simplesmente um sujeito frágil. E dessa tensão foi muito interessante porque nasce um mercado muito orientado para cuidar da barba do homem. Então, o homem, no começo do mercado masculino de beleza no Brasil, ele era um bloco de pelo, basicamente, porque era um objeto de entrada muito interessante, né? Porque a barba torna muito seguro. Então, ao cuidar da barba, você pode descobrir que você tem pele, que você tem cabelo. Então, foi um produto de entrada muito interessante que fez o mercado dar uma grande bombada. João nunca teve problema em se cuidar. Frequenta a barbearia há 8 anos, desde que abriu. Gosta de ficar bonito e ser bem tratado, simples assim. Tem a parte de massageadora também, ele passa massageando as partes aqui do pescoço, né, das costas e do próprio peitoral e da própria região da barba, né? Então é um momento que você tem para cuidar de si, para relaxar, esquecer um pouco das tensões do dia a dia, né, das ansiedades naturais do cotidiano e além disso da sair daqui mais bonito, né? Bem cuidado, né? Barba e cabelo em dia. Vaidade não se discute e também não tem idade para isso. José não abre mão de estar aqui. Sempre gostei de um espelho. Sempre gostei de cuidar do cabelo, da barba, né? Que sempre uso barba, desde os 18 anos, 19 anos que eu uso barba. Então tem que ser cuidado, né? É uma coisa, até de higiene, né? Não digo nem tanto pela estética, né? Mas higiene. A concorrência é grande, então você tem que se cuidar. E todo cuidado é bem-vindo. Eles também merecem, gostam e quem já entendeu isso só ganha. Aqui tem muitas vantagens, né? Além do profissionalismo do pessoal, o espaço é gostoso, né? Aqui nós falamos, é gostoso, é uma viagem no tempo que muito bom. Assim como num salão de beleza, em que os homens também frequentam, aqui mulher é bem-vinda, mas por ser uma barbearia, a maior parte da clientela é masculina. O espaço é todo decorado, bem descolado e os serviços oferecidos vão além do corte e da barba. Estar aqui para relaxar, bater papo, esquecer da correria do dia a dia também faz parte do pacote. A gente preza muito isso, de o cara chegar aqui, a pessoa qualquer sentar, tomar um negócio, escutar uma boa música e se sentir bem. E esse tempo que ele esteja aqui, que seja, cara, todos renovados, vamos dizer assim, como se fosse no spa, fazer uma massagem. Por isso que a gente acrescentou a massagem no serviço, para melhorar ainda mais essa experiência do relaxamento em si. Um mercado em expansão. Segundo a consultoria Research and Markets, o segmento de cosméticos e produtos de beleza voltado para homens atingiu 69 bilhões de dólares em 2020 e deve seguir em pleno crescimento. A previsão é que o setor movimente 78,6 bilhões em 2024. Segundo o Euromonitor Internacional, o Brasil representa 13% do mercado global de beleza masculina. Em São Paulo, capital, um spa exclusivamente masculino oferece diversos serviços. Emerson conta que a proposta surgiu por uma demanda pessoal. Eu queria muito um espaço onde eu pudesse fazer o pé e mão, pudesse depilar com tranquilidade e eu ficava tímido, com vergonha de ir nos salões frequentados preferencialmente por mulheres. E aí, a partir dessa demanda, eu discutindo com um sócio, enfim, a gente falou, mas por que não ter um local em que nós possamos fazer todos esses serviços? Basicamente, o carro-chefe é massagem, né? Então, muitos homens vêm procurando massagem, mas a depilação está ali, está batendo de frente com a massagem. Então, é realmente uma busca pelo relaxamento da massagem, mas também a questão estética corporal contando e muita gente se depilando sim. Muitos homens se depilando sim.
E aí, gostou de ver como os homens e a estética têm dado grandes passos? Vencer o preconceito, combater o machismo e se cuidar é para todos. A gente entende que esse ramo ele é muito forte para a mulher. Então, cerca de 80% dos serviços que tangem massagem, a parte de estética, de saúde e bem-estar, é a mulher quem faz. Então, o homem ele também precisa disso. O homem ele pode e ele deve fazer esse tipo de serviço para ele. O dia a dia ele é muito desgastante, ele é muito estressante. E nada melhor do que você se presentear, se cuidar, fazendo serviços em que você possa desacelerar o estresse do dia a dia. E assim, a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!